Dei. 1 hora de música de cidades e vilarejos. Hype. Após Aí, Miluk e Nautileiro ter saído da Montanha dos Anões com a ajuda de um Kenko misterioso que havia voltado para a floresta, vocês seguiram o caminho direto para a cidade, passando pela floresta. Durante o caminho, vocês encontram a estrada de terra. O que farão? Eu já tô vendo o portão da cidade? Não. Tô no meio da floresta ainda, então. Tá bom, eu... Poderia repetir? Eu tô travando? É, porque travou ali na hora, eu não entendi. Mas calma, pode continuar. Tá, eu vou tentar encontrar alguma coisa na floresta. Qualquer coisa. Poderia fazer um teste de percepção? Deixa eu só ver se não tem que dar percepção aqui. 17. Você olha em volta durante o caminho até a estrada. A única coisa que você consegue perceber é apenas algumas árvores esverdeadas, com alguns gravetos caindo delas e folhas. Enquanto no chão há alguns arbustos. Já na estrada de terra, você percebe algo pequeno brilhando no caminho. O que você fará? Eu me aproximo e tento pegar. Chegando mais perto da pequena luz que estava brilhando no chão, você percebe que era apenas uma moeda de prata, refletindo a luz do sol. Sabendo-se disso, você acaba de entrar na estrada de terra para coletar a moeda. O que você fará? Eu chamo o Alex e falo, vamos voltar pra cidade? Eu olho para trás onde tínhamos vindo da montanha. Ele só concorda com a cabeça e começa a seguir Miluk. Decididos, o pequeno Halfling e o gigante Glod logo começa a seguir o caminho até a cidade onde se encontrava o reino de Eldia. Eldia, agora tem nome. Seguindo o caminho, vocês começam a perceber, logo no fundo do caminho, portões para a entrada da cidade. Enquanto vocês chegam mais perto, a estrada se divide em 2 caminhos. Seguindo reto, vocês encontram a cidade. Indo ao lado, vocês vão para um vilarejo fora da cidade. O que vocês farão? Chego pro Alex e falo, eu preciso entregar aquela missão. O rei deu um bom dinheiro. Alguém caiu. Concordo. Tá, isso aqui foi. Beleza. E olho em volta para ver se eu acho alguma coisa suspeita. Poderia jogar um dado de percepção? Aí tem placa falando o nome do vilarejo, alguma coisa assim? Sim, tem sim. O vilarejo logo em seguida se chama Vilarejo de Lero. Tá bom. Após Alex dar uma olhada em volta, Alex simplesmente não consegue ver nada, a não ser um simples movimento perto de um arbusto, como se algo tivesse corrido no momento em que ele olhou para ele. E caralho. Sabendo-se disso, o que você fará? Eu chamo a atenção do Miluk com um estalar de dedos e aponto pra direção de onde eu tinha visto o vulto.
Eu saco meu arco no susto. E pergunto, o que foi? Continua. Eu aponto pra direção de onde eu tinha visto o vulto. Viu alguma coisa? Concordo com a cabeça. Tá, então vamos ver o que é ou acho que é perigoso? Ou penso. Eu só discordo com a cabeça e aponto pro caminho. Pera, qual caminho? O do bicho ou da cidade? Caminho de terra. Ah, tá. Ah, então deixa pra lá, devia ser algum animal. Seguindo o caminho de terra, vocês voltam até a cidade. Chegando lá, vocês conseguem ver uma grande placa Pô, voz de velho, pô. chamada Bugada, é sacanagem. Cidade Mano. Aika. A cidade Aika Aí, cara, se encontrava atualmente no reino de... em torno de Como é que é o nome do 300 reino? moradores, Esqueci. fora trabalhadores e residentes. Tem mais formação na cidade agora, mano, que na sessão passada. Na entrada da cidade, você segue um caminho reto, passando por algumas casas. Um pouco mais à frente, você consegue ver a praça. Na praça, há uma enorme quantidade de pessoas, pois lá é onde sempre há uma feira, Preciso trocar todos os tag, mano, dias, que merda. Tem que para trocar pra comercializar os seus produtos consumíveis. Sabendo disso, o que vocês farão? DVD. Eu tô vendo algum ferreiro, alguma forja. Você ainda não entrou na feira. Tá? Então, chamo o Alex e sigo a feira. Eu sigo o Miluk. Enquanto o Halfling e o Golem andam por perto da feira, algumas pessoas começam a parar de andar e ficar observando. Um pequeno Halfling andando, enquanto um grande Golem o segue durante o caminho. Alguns começam a cochichar, enquanto uma pequena criança sai correndo. Chegando um pouco mais à frente, essa criança avisa a um guarda que há um Golem na cidade. O guarda logo se levanta rapidamente de sua cadeira, pega a sua lança que estava ao seu lado e começa a correr. Um pouco desajeitado, o guarda chega e para na frente do Halfling e do Golem, tremendo de medo, pois nunca havia enfrentado algo tão grande. Chegando a olhar para o Golem e para o Halfling, o guarda diz: "Alto lá! O que vocês pretendem fazer na minha cidade?" Diz o guarda, tremendo de medo. O que foi? Nunca viu um golem? O guarda logo começa a ficar irritado, mas ainda assim assustado. Tava tão assustado que seus joelhos começavam a tremer sem parar. Logo ele parecia um chocalho. Ou falou e eu não percebi. Sabendo disso, Pode ser também. o guarda Eu não sei. olhou para o Golem e para o Halfling e disse: "Não posso deixar vocês passarem se não me disserem o que vieram fazer aqui." Eu vim entregar uma missão. Acabei de voltar da Montanha dos Anões. Sabe, aquele com um monte de corpos e um cheiro horrível. O guarda logo olhou espantado para o Halfling. E todo o medo que ele havia tido naquela hora parou. E ele, simplesmente surpreso, perguntou: "Você voltou de lá com vida?" Logo, o guarda começa a rir e gargalhar.
bem alto, enquanto as outras pessoas que estavam ao redor também começaram a gargalhar. O guarda parou de gargalhar e disse: Pelo amor de Deus, não me venha com uma piada dessas. Todo mundo sabe que aquele lugar é perigoso demais para se aventurar. Esse guarda tá carregando alguma bolsa, alguma sacola? Louco assim, falando que eu não fiz, que eu não vou, que eu não faço, que eu sou ruim, pô. Voltou. Esse tá Perdão, fechado, aqui eu, cara. voltou. Esse guarda, ele tem alguma bolsa, alguma sacola? Uma pequena bolsa, mais conhecida como carteira pela cidade local. Eu pergunto, assim, falo alto pra todo mundo que tá rindo ouvir. Tão rindo de quê? As pessoas que estavam rindo logo olham para o pequeno Hal e dizem: Uma criança, de você, claro. Tá se achando demais, diz a criança. Meu pai foi lá e não conseguiu nem sequer entrar na caverna. Você não passa de um mentiroso. E logo a criança começou a correr rindo do Halfling. Pois então, seu pai é um covarde. Qualquer um ficaria assustado com o que tem dentro daquela caverna. O guarda e as pessoas em volta simplesmente ignoram o comentário do Halfling, pois aquela caverna já se tornou sinônimo de morte. E simplesmente continuam andando. Pera, o guarda saiu também? Sim. Enquanto vocês continuavam andando, as pessoas simplesmente começaram a ignorar o golem. Logo depois de todo aquele acontecimento, chegando um pouco mais à frente, você começa a ver Cara, como assim? Esse jogo não aprendi ainda não. aonde as pessoas estavam seguindo o caminho junto a você. Você consegue ver alguns ferreiros, ferreiro bom, alguns construtores, alguns comerciantes que viajam de lugar a lugar vendendo itens que eles conseguem comprar e revender, alguns agricultores vendendo tudo que conseguem plantar durante o dia a dia, e um mago vendendo alguns tipos de magia que qualquer pessoa pode utilizar, ou poções. Sabendo-se dessa informação, o que você fará? O mago tá numa loja ou tá numa barraca na feira? Dentro de uma loja. Eu vou até essa loja. Chegando até a loja, você percebe que a loja, ao entrar dentro dela, é 3 vezes maior do que parecia lá fora. Pô. Ao olhar em volta, você percebe que há várias coisas em prateleiras diferentes. O mago logo olha para você enquanto fuma o cachimbo dele. Logo, Cachimbo da paz. o mago libera uma grande nuvem de fumaça. A nuvem de fumaça vai até você e começa a formar as seguintes palavras: Pois não, o que quer? Eu falo, caralho, que isso? Aí eu passo um pouco da fumaça e balanço a mão assim pra afastar. O mago logo fuma novamente o seu cachimbo e manda outra fumaça para Miluk. A fumaça passa pelas prateleiras e chega a Miluk novamente, dizendo: Se não vai comprar nada, vai embora. Pois... Bem, eu fiquei sabendo que você vende magias. O mago fuma o cachimbo novamente
e sopra para o alto. Acima do mago, o cachimbo forma as seguintes letras: vendo todo tipo de magia ou poções. Só basta me dar o que eu quero em troca. Então você não aceita seu dinheiro? Ele fumou o ele balançou a cabeça, dizendo que aceita. Tem alguma magia útil pra um ladino? O mago balança a cabeça para um lado e para o outro, pensativo. Logo depois ele olha para o ladino. Então ele fuma o cachimbo novamente e assopra para cima. A fumaça de seu cachimbo mostra as seguintes palavras: que tipo de magia você gostaria? Quando vai sair filme do RPG? Como assim? Magia de ilusão. Ou algo pra eu me esconder. Melhor. O mago logo olha para o ladino e lhe dá-lhe as costas, pegando um item classificado na prateleira do meio. O item que estava lá tinha a forma de um totem. No totem se parecia com um bárbaro com um machado em escuro. Caralho, que hype. Chegando no balcão, o mago coloca o totem na mesa, fuma seu cachimbo e assopra para cima novamente, dizendo o seguinte: esse totem cria ilusões de você. De mim? Caralho. E quanto custa? O mago logo levanta uma das sobrancelhas, fuma seu cachimbo novamente e o sopra para cima, demonstrando o valor de 7 moedas de ouro. Certo, e o que essa magia me custa pra ser usada? O mago logo fuma seu cachimbo, mas dessa vez ele não sopra. Ele simplesmente pega um papel e acena com o dedo apontando para uma caneta. Logo, a caneta ganha vida e começa a escrever. Caralho. Para o mago. Em seguida, o mago lhe entrega o papel, dizendo as seguintes questões para utilizar o totem. No papel estava dizendo o seguinte: para poder utilizar o totem, a única coisa que você deve fazer era apenas cutucar o seu dedo com uma agulha e pingar uma gota de sangue em cima dele. Caralho, que hype. Assim, o totem saberá quem será o seu usuário e só poderá ser utilizado uma vez para criar uma ilusão de você. A ilusão é tão real que nada consegue diferenciá-la de você. Sabendo-se disso, o que você fará? Espera, eu uso a ilusão quantas vezes eu quiser, então não é só uma vez, pelo que eu entendi. O mago levanta sua mão bem devagar. Em seguida, ele fecha ela, deixando apenas o dedo indicador levantado para cima, indicando que uma vez. Uma vez. 7 moedas de ouro. Mas talvez valha a pena. Eu pego 7 moedas de ouro, entrego pra ele e furo meu dedo pra pingar no papel. Antes que você possa furar o seu dedo para pingar, o mago simplesmente segura a sua mão e fuma novamente o cachimbo, dizendo: isso só deve ser feito para ativar o totem. Ah, então eu pago pelo totem. Beleza. Então eu pego o totem. O mago logo
coloca o totem na mesa e estende sua mão. Miluk, Pera, o quê? Ah, tá. Eu já entreguei as o moedas. mago Você entrega as moedas para ele, Sim, entendo. entregando suas 7 moedas de ouro para o mago as coleta. E olha sorridente para o Ralph. Logo ele fuma o seu cachimbo novamente e sopra. Na mensagem que a fumaça de seu cachimbo forma, diz a seguinte frase: obrigado pela preferência, volte sempre. Bom, então eu saio da loja. Antes que você possa sair da loja, o mago fuma o cachimbo novamente e sopra a seguinte mensagem, dizendo o seguinte: qualquer coisa, basta me perguntar novamente. Ah, espera. Um momento, Marlon. Sabe como se cura os ferimentos de um golem? O mago olha em volta, em suas prateleiras, vai até uma página, uma folha. Nesta folha, ele puxa como se fosse uma folha de uma biblioteca. Chegando no balcão, o mago coloca Verdade, a folha na Papai mesa. Noel entra na boca Na dele. folha há uma seguinte runa. A runa forma Lembra? como se fosse Ô, mas só um sabe coração. fumar, mano, o cara nem fala. Só que em vez de um coração, são várias letras formando Mas a mecânica é da hora. um desenho um tanto diferente. Nessa runa, o mago simplesmente fuma seu cachimbo e assopra para De cima. novo, olha ele fumando. A fumaça do seu cachimbo forma a seguinte palavra: isto reverte todo o dano causado Puta por apenas uma utilização. uma. Logo depois não é possível mais usar. E a fumaça se desfaz. O mago levanta uma de suas sobrancelhas e o encara. Fuma seu cachimbo novamente e manda a seguinte frase. Soprando a fumaça novamente, a fumaça forma a seguinte frase: está interessado? Claro. Pera, o que eu faço pra utilização? O mago pega o mesmo papel, só que dessa vez ele usa a parte de trás. E logo aponta seu dedo novamente, levantando para a caneta, fazendo com que a caneta escreva novamente. Logo, o mago olha para Miluk e diz o seguinte: este papel só pode ser utilizado em coisas construídas, como ferramentas. Como o golem é uma ferramenta de batalha, este pequeno papel pode ser utilizado nele. Mas precisará que você pingue uma pequena gota de água. Em seguida, óleo. Água? Logo depois, você deve tacar fogo na folha e colocá-la sobre o golem. Deixa eu anotar isso aí. Ou simplesmente coloque a folha sobre o golem e faça todo o processo de uma vez. Logo, o mago simplesmente dobra o papel e coloca a mão em cima dele, o arrastando até você. Ele fuma o cachimbo novamente e sopra com a seguinte frase: esse é por conta da casa. Ah, obrigado. E eu me viro pra sair. E digo: não morre de tanto fumar antes de eu voltar. E saio da loja. O mago simplesmente volta a fumar o cachimbo dele e assopra novamente. Como o Miluk havia saído, ele não havia visto a mensagem que o mago havia escrito. A mensagem que o cachimbo formou foi a seguinte:
Crianças. O mago logo então se senta em sua cadeira e volta a anotar os seus Mano, tirar afazeres. tudo, mano. Enquanto isso, Miluk sai da loja do mago. Nesse RPG pode fazer algum. Fora da loja, algum Miluk vídeo dá de Não, cara mano, com tá louco? Alex. O que vocês farão? Assim? Eu acho que não, né? Mas tipo, é o mestre que comanda tudo. Pergunto pro Alex. Quer fazer alguma coisa? Eu só balançar a cabeça negativamente. Ah, então tá. Tô procurando um ferreiro. E eu quero dar encontrar pra ver se eu vejo uma forja. Miluk, ao olhar em volta, vendo um pouco mais à frente, do outro lado da praça, ele encontra um ferreiro extremamente vulgar, martelando o martelo várias e várias vezes em uma espada. O ferreiro simplesmente martela o martelo 4 vezes e olha em volta. Logo, sempre que uma moça passa, o ferreiro simplesmente fica encarando ela e depois volta ao seu trabalho. Ferreiro tarado, mano. Que hype. Sabendo disso, o que você fará? Eu chego nele e falo: Bom dia, pode me atender agora? O ferreiro olha para Miluk, mas ele olha para baixo, porque ele pensou que fosse um pouco mais alto. Depois ele olha para o lado e dá de cara com o golem, o que o assusta de primeira. Mas aí o ferreiro lembra que golems são como invocações. Se não são agressivos, não são. Puta merda. Ah, voltou. Logo, o ferreiro olha para o golem e olha para o Halfling. E ele lembra que se um golem não é agressivo, significa que ele é passivo, pois são invocações. E geralmente invocações não são muito de falar. Logo, o ferreiro olha para Miluk e diz o seguinte: Aí, baixinho, o que é esse golem atrás de você? Onde conseguiu um? Ele não tá vendo. E parece que ninguém nessa cidade nunca viu um golem. O ferreiro olha para Miluk e começa a rir. Gargalhando, o ferreiro olha novamente, mas dessa vez sério para Miluk e diz o seguinte: Nós nunca vimos porque só os anões conseguiam confeccionar eles nesse reino. Anões. Por isso, eu estou um pouco impressionado que você tenha um, já que a maioria dos anões foram todos, você sabe. Sei. O ferreiro passa a mão em seu pescoço, simbolizando algo que não se dá para entender direito, apenas para aqueles que já sabem o significado daquele movimento. Logo, o ferreiro diz: Bom, me desculpe. Ele se ergue para o seu trabalho e começa a martelar novamente o metal que estava em sua frente, cujo a aparência se parecia com a espada, e pergunta o seguinte: Bom, se vocês vieram até aqui, deve estar atrás de algo que eu possa vender ou fazer. É só dizer que eu faço, contanto que paguem. Ah, tem algo que você pode fazer pra mim, mas você que vai me pagar. O ferreiro olha para o Halfling com um tanto confuso. Logo, ele ri confuso, perguntando a seguinte coisa: E o que é que eu iria precisar para pagar você desta forma? Você não me apresentou um contexto, disse o ferreiro. Eu pego uma das adagas que eu tinha pegado no corpo do anão, lá na montanha. Tá vendo isso aqui? O ferreiro, logo vendo que você havia puxado uma adaga, ele presta atenção nos traços de ferramenta de anões
Logo, o ferreiro lhe puxa a adaga da mão e diz: onde você conseguiu isso? É extremamente raro este metal. Eu tenho minhas fontes. Eu posso até te contar onde fica, mas só se me pagar. O ferreiro olhou desconfiado para o Halfling e levantou a sobrancelha direita. Ainda com a adaga na mão, o ferreiro colocou ela em cima de sua bigorna, onde se encontrava o metal quente. Ele simplesmente encarou o Halfling por uns 3 segundos e disse: qual é o seu preço? Então... se você está disposto a roubar corpos, eu posso até te falar. O ferreiro, notando que Meluk havia dito, começou a perceber. Em sua cabeça se formaram as seguintes palavras: mas o que é isso? Se essa arma é de um anão, e ele acabou de dizer que eu deveria roubar de corpos, isso significa que ele encontrou naquele... Não pode ser. Logo o ferreiro olha para o Meluk e fala cautelosamente: não me diga que você roubou isso dos anões mortos. Claro. Eles não vão sentir falta mesmo? O ferreiro logo olhou para Meluk e disse as seguintes frases: não estou interessado. Não quero me envolver com todo aquele problema que houve com os anões. Se você não vai comprar nada aqui, vai embora agora. Certeza? Quanto você pagaria numa adaga dessa? O ferreiro olhou para Meluk e disse o seguinte: eu não iria me aventurar nem por um caralho neste mundo. Aquele local é muito perigoso para ir até lá. Mas se alguém trouxesse esse tipo de material para mim, bem, aí a conversa seria outra. Bom, pela essa faca estou disposto a oferecer 4 moedas de ouro. O que me diz? 4. Tá bom, eu vendo uma das adagas pra ele. Logo, o ferreiro levanta e diz: espere um minuto. Ele vai até o fundo e entra numa sala. Logo em seguida fecha a porta. Com apenas 10 segundos, ele sai novamente daquele local com 4 moedas de ouro e coloca em cima de sua bigorna e diz o seguinte: agora me dê a faca. Certo, eu pego as moedas e deixo a faca na bigorna. O ferreiro logo pega a adaga e simplesmente começa a analisá-la pouco a pouco. Logo em seguida, o ferreiro vai até sua forja, coloca a adaga em cima de uma pedra extremamente quente para tentar derretê-la e aproveitar todo o metal possível dela. Demora quanto tempo mais ou menos? Sabendo disso, o que você fará? Muito, tá ligado? Mas aqui tá sendo tudo gravado, tá ligado? Se você perder alguma coisa, você pode voltar no VOD. Repete aí, desculpa. Enquanto o ferreiro havia pegado a faca, ele colocou em sua forja uma pedra extremamente quente para derretê-la e assim aproveitar o máximo de seu metal. Sabendo-se disso, o que você fará? Vai quebrar a adaga? Isso é uma pergunta a mim ou ao ferreiro? Pro ferreiro. O ferreiro logo olha para Meluk e diz: eu sou um ferreiro. Meu trabalho não é quebrar coisas, mas sim construir. Logo o ferreiro começa a bater na adaga. Aos poucos a adaga vai esquentando. E mais, e mais.
Tá. Mestre, se eu fizesse uma rapieira com o metal dos anões, ela daria mais dano ou seria mais resistente? Ela seria mais resistente. Mas não daria mais dano então. Sim. Daria? Não. Ah, tá. Tá bom. Eu vejo que você tá ocupado e eu não tenho muito tempo. Já vou indo. O ferreiro olha para Miluk e diz a seguinte frase antes que eles possam sair. Lembre-se, sempre que puder trazer mais desse tipo de metal, estarei sempre... A nossa loja sempre estará aberta para você. Tenha bons negócios. E assim ele volta a martelar o martelo. Eu saio da loja e procuro a taberna. Saindo da loja, você passa pela feira, a caminho da taberna. Seguindo em frente, você sai da feira e passa por 2 guardas. Os 2 guardas olham meio torto para o golem, mas simplesmente voltam à compostura e simplesmente o ignoram, seguindo a mesma lógica que o ferreiro. Um pouco mais à frente, virando à esquerda, há uma taberna, à direita há um hospital. O que você fará? Eu entro na taberna. Ah, o Golem consegue entrar comigo ou nem dá? Consegue. Ah, tá bom. Eu entro na taverna. Entrando na taberna, logo à frente, você entra na taverna e percebe que dentro dela é um local com toques rústicos, de madeiras, bem simples até, para uma taverna. Esta taverna, diferente da taberna da guilda, é apenas uma taberna para pessoas beberem e comerem. Sabendo disso, o que você fará? Tem um quadro de missões nessa taberna ou não? Taverna? Não, essa taberna não pertence à guilda. Uhum. Tem algum ladino aqui perto que eu possa perceber? Não. Ou qualquer pessoa que conheça a gíria de ladrão? Olhando um pouco mais fundo, você vê um homem usando capa preta, olhando para o golem que está logo atrás de você e para os seus bolsos. Sabendo-se disso, o que você fará? Eu chego perto dele e coloco 2 moedas de prata na mão e tento cumprimentar ele com as moedas na mão. Sim. O homem olha de volta para você e simplesmente pergunta: mas o que é isso? Está pensando que eu sou algum tipo de ladrão? Tô precisando O de homem informações. O homem tira a capa de sua cabeça e revela-se ser um meio-orc. Ele olha para você e diz: o que você quer comigo? Devolvendo as moedas que você colocou na mão dele de volta à sua. Está há muito tempo na cidade? O meio-orc olha para Miluk e diz: eu sou apenas um forasteiro. Não tenho nada com essa cidade. Ah, não acho que seja útil pra mim então. O meio-orc olha para o golem e diz o seguinte: você pertence à Montanha dos Anões, não é mesmo?
Perguntou pro Golem. Eu só concordo com a cabeça. O meio-orc logo olha para o Golem e diz: parece que você falhou na missão que foi lhe dada. Eu sinto muito por você. O Golem. O meio-orc Cara, logo missão, levanta mano, faz da sentido mesa até. e começa a andar até a guilda, Ele foi invocado pra dizendo o atacar seguinte: hein? Se você já passou na a caverna na com caverna dos anões, sugiro que vá para a guilda. Talvez você deva ter alguma informação importante para eles utilizarem. Eu Em achei que seguida, tava rolando. o orc vai até a guilda. Sabendo-se disso, o que você fará? Eu vou junto com o Orc até a guilda. Um pouco atrás, na Miluk? verdade. Pô, montada é foda, né? Eu vou um pouco atrás do Orc acompanhando ele pra guilda. Alex? Eu acompanho o Miluk um pouco hesitante. Indo até a guilda. Quando o meio-orc abre a porta, poucos segundos depois de dar 4 passos até a frente, uma garrafa lhe atinge na cabeça, não causando nenhum estrago permanente. O meio-orc simplesmente finge não ter recebido nada e continua seguindo em frente, até o taverneiro, que logo cospe em sua cara ao chegar lá. O orc pergunta ao taverneiro se ele tem alguma coisa para ele comer. Mas infelizmente todos que estão naquele local o tratam com agressividade. O orc, sabendo disso, simplesmente sentiu o cheiro de carne e pediu: me dê a melhor carne que você tiver, e se sentou na mesa. O taverneiro logo olhou para ele e disse: nós temos apenas ratos para criaturas como vocês. Pensando aqui que eu vou fazer quando chegar à taverna da O guilda. orc simplesmente permanece. O meio-orc simplesmente permanece calado. O que vocês farão? Eu falo pro Orc que não gostam de mestiços, né? O meio-orc simplesmente olha para você e diz: o mais impressionante até agora é que vocês não me trataram da mesma forma. Ah, eu sou um Halfling, sabe? A gente gosta de tudo. O orc simplesmente dá uma risada, mas como se fosse uma respirada de alívio, e simplesmente volta a esperar a comida dele chegar. Ele olha para o Halfling e diz o seguinte: bom, você veio até aqui, alguma coisa você veio fazer. Se estou certo. Talvez. O orc olha novamente para o Ralph e diz o seguinte: não, parece que você não quer falar muito sobre isso. Pois bem, então não irei continuar perguntando. Ok, boa sorte. E saio da taverna. Tu tá na taberna da guilda, Milo. Mas já? Tenho certeza dessa escolha. Você acompanhou o meio orc pra taverna da guilda. A gente saiu Pô, daquela achei que- outra e Achei que tinham parado ele. Tá bom. Eu chego no taverneiro e falo: eu exijo falar com o mestre da guilda. É sobre a montanha.
Você começa a cair, o que tá pensando? Alô? Esse paquete caiu. Dá Pera aí que eu tô caindo um pouco. Aí, Vou voltou. tentar entrar pelo computador. Agora voltou, agora voltou. Dá pra ouvir É agora. porque tá caindo muito, o Discord tá muito bugado, mano. Desconectando sozinho. Vou tentar entrar pelo computador aqui, só resta tempo. Enquanto isso, pode ir dizendo o que tu vai fazer. O mestre de guilda abriu a porta e o convidou para entrar. O que você irá fazer? Eu entro e chamo o Golem pra vir junto. Se é que ele cabe na porta. O mestre de guilda pede para que o Golem espere fora, dizendo as seguintes palavras. Sinto muito, mas o Golem não pode vir, apenas você. Venha, entre. Então tá bom. Eu entro. Entrando lá, você vê um local que parece ser mais uma sala de conferências. Lá há dois guerreiros, um paladino, dois clérigos e um mago. Este mago tinha acabado de chegar por um portal, enquanto os outros já estavam sentados na mesa. O mestre de guilda foi até o final e sentou do outro lado da mesa e pediu para que tanto Miluk quanto o mago se sentassem. O mago olhou surpreso para Miluk, pois já havia o conhecido na feira. Logo, o mago sorriu Que e se resto, sentou na mano. cadeira enquanto olhava para Miluk. Enquanto os outros que estavam na mesa simplesmente Pode continuaram aumentar a história. encarando, como se estivessem o julgando. O que você fará? Certo, então. Eu tô atrapalhando alguma reunião? Aí caiu de novo. Hoje tá foda. Calma, Aí, calma. dá pra ouvir. Não foi que eu caí não, foi porque eu realmente esqueci de ligar o mic. Eu voltei pro computador pra não ficar caindo. Aí é bom. Bom, Mestre, rapidão. sim, Você falou com o Wardon, ele vai poder entrar ou não? pode entrar, meu amigo. Calma aí, ele vai entrar daqui a pouco? Ele pode entrar agora. Tem que ser agora. Ah, beleza. Porque, tipo assim, eu acho que a gente vai se separar na história, então aí fica mais de boa pra jogar separado, assim. Ok. Mas por enquanto o Dr. Ordo não entra, a gente vai continuar desenrolando a história aqui. Isso aí tá bom. Bem... Onde é que eu tinha parado? Reunião, certo. Na reunião, Miluk pergunta a todos que estão lá se está atrapalhando. O mestre de guilda olha para ele e diz: não, nós já estávamos discutindo sobre a missão da Caverna dos Anões. Por favor, sente-se. Que eu me sento. Logo, o mestre da guilda olha para todos em volta e diz: bem, como todos sabem, eu mandei uma missão para que alguém investigasse o que aconteceu lá. Parece que esse pequeno Ralph foi o primeiro a tentar depois de 4 longos dias. 4 dias missão, na moral. Bom, se alguém tem eu sou algo meio a dizer, louco diga mesmo. agora. O paladino logo olha para o Ralph vendo que ele é um ladino e diz a seguinte frase: por que deveríamos confiar em um ladino? Você sabe muito bem que eles não passam de ratos, vivem roubando os outros. Fora que alguns ainda são criminosos e assassinos. O mestre de guilda olha para o paladino e pede para que ele faça silêncio, dizendo a seguinte frase: se você veio aqui para julgá-lo, então vá embora.
Nós temos que lidar com o problema grave da montanha. Não temos tempo para seu código. O paladino irritado fica calado e simplesmente espera o que vai acontecer enquanto observa a situação. Sabendo disso, o que você fará? Certo, eu falo. Eu tenho informações sobre a montanha. O mestre lhe olha seriamente e faz a seguinte pergunta: o que foi que você achou lá? Antes de tudo, a recompensa dessa missão é muito baixa. Eu quase morri naquela montanha. Aí eu mostro o ferimento na cabeça que eu... da testada que eu dei no chão. Só um instantinho. Logo o mestre começa a analisar a situação. Começa analisando. O mestre, analisando seu ferimento, simplesmente olha para você e diz o seguinte: por acaso está achando que eu sou algum trouxa? Este ferimento é o ferimento de simplesmente que quando alguém cai e bate com a cabeça no chão. Se você mentir novamente, não iremos mais analisar sua situação. Iremos apenas dar como um mentirosinho medíocre, disse o mestre seriamente irritado. Então envie quantos homens quiser para aquela caverna. Vão todos voltar mortos. Ou melhor, nem voltar. O Lá paladino tem muito mais logo que você começa- acha que tem. Logo começa a encará-lo, depois de sua frase, com um olhar de muita desconfiança. Em seguida, o mago que estava perto fuma seu cachimbo e assopra a seguinte frase, dizendo o seguinte: por favor, se acalme. Depois, ele fuma seu cachimbo novamente e fuma dizendo a seguinte frase: comece tudo do início, rapaz. Estava na frase do cachimbo. Certo. Antes de eu entregar essa missão, eu exijo os espólios dos anões que estão na montanha. Aquele aço é muito valioso. O mestre de guilda olha para você e não diz nada. Quanto ao paladino, simplesmente ri e diz: previsível, faz parte de todo ladino sempre querer algo em troca. É claro. O mestre de guilda olhou para ele e pediu para que ele ficasse calado. Logo, o mestre de guilda olhou para você e disse a seguinte frase: se suas informações forem de tal valência, nós iremos lhe entregar uma parte desses espólios. Caso elas sejam muito úteis para nós, você poderá ficar com eles. Certo? Aceito. Por favor, comece. Começando pelo que todos sabem. A parte de fora da montanha tá cheia de corpos de anões. Com o esqueleto pra fora. Aquilo foi obra de um necromante. Um Lich. Pelo que eu desconfio. O mestre olha para Miluk e faz a seguinte pergunta: você pode descrever o que foi que você viu lá? Certo? Aqueles anões foram mortos. E eu não sei se depois de morrerem foram arrancados seus esqueletos ou morreram dessa maneira. Só um Logo. necromante poderia fazer aquilo.
Logo o mestre de guilda pergunta novamente. Mas apenas isso? Não, tem muito mais dentro da caverna. O necromante logo levanta a sobrancelha e faz a seguinte pergunta. Então nos diga. Certo. Entrando na caverna, me esgueirando pelos corpos dos anões que estavam lá dentro. Eu estava ouvindo um barulho de espadas. E curioso, eu cheguei mais perto para ver exatamente o que tinha dentro daquela caverna. Lá, eu encontrei um basilisco. 2. Um era mais jovem e o outro era enorme. O dobro, ou quase isso, do mais jovem. O paladino logo lhe pergunta. E o que eram os barulhos das espadas? Por acaso eram anões ainda vivos? Ah, quem dera se fossem anões. Esqueletos, vivos, andando. Os clérigos logo levantam sua sobrancelha e começam a ficar um pouco assustados, pois sabem que quando se há um lich ou necromante invocando esqueletos, isso significa que é um perigo até mesmo para um reino. E logo um dos clérigos pergunta: por acaso você viu uma quantidade exata deles, se eram muitos ou poucos? 100, 200, talvez mais. Mais adentro da caverna. O paladino, impressionado com a quantidade que o Halfling Loki havia dito, disse: mas como um simples basilisco ou 2 conseguiriam dar conta de tantos esqueletos? Isso não faz o menor sentido. Ah, aquele basilisco era enorme. Muito grande. Ele chegou abrindo um rombo na parte lateral da caverna. Pegou os ovos que tinham lá e mergulhou de novo por outro buraco. Logo todos os aventureiros grelharam seus olhos e disseram: você disse um ovo de basilisco? Todos disseram ao mesmo tempo, impressionados e de queixos caídos. Logo, o mestre de guilda disse: por acaso tem mais alguma informação que nós precisamos saber? Não um ovo. São mais. Eu não sei quantos exatamente. O mestre de guilda pergunta novamente. Bom, dessa vez nós não iremos mais o interromper. Diga tudo o que você sabe e que conseguiu coletar dentro da montanha. Certo. O necromante provavelmente está usando os esqueletos dos anões que ele escalpelou. E tá controlando todos. Então, aqueles anões que estão fora da montanha podem se reerguer de novo. E o basilisco, parece que o necromante também quer os ovos dele, já que os estavam atacando. E aquele golem ali atrás devia estar junto com os anões. Ele sabe o que foi que os matou. Deve ter visto o Lich. O mestre da guilda olha pra você e diz: você foi a última pessoa que aquele golem viu viva? Provavelmente, sim. Logo o mestre da guilda fica triste e lhe diz a seguinte frase: pois então não há mais nada que possamos fazer sobre ele. Uma vez que ele perdeu tudo e viu apenas uma pessoa, provavelmente ele irá proteger apenas você ou o ajudá-lo. Não sabemos para que questão ele foi criada, mas se esse golem for o golem que nós achamos, o guardião da caverna, provavelmente agora ele é o seu guardião. Ah, então veio um golem de estimação. O mestre de guilda continua e diz o seguinte: bom, se esse for o caso, infelizmente, você vai ter que ter bastante trabalho, pois golems costumam ser um pouco
espaçosos, digamos pelo seu tamanho. O mestre de guilda o agradece e diz: bem, siga a porta à direita. Lá você vai encontrar o nosso querido tesoureiro. Ele vai lhe dar a sua recompensa necessária. Mas claro, você vai receber uma quantidade limitada do que deveria receber, já que vai ficar com os espólios dos anões. Boa sorte, disse o mestre. Logo, ele olhou para você e simplesmente disse: bem, agora nós temos que lidar com esse enorme perigo que caiu em nossas mãos. Hora de começar a contramedidas. E assim começou várias vozes a se espalhar dentro da sala. O que você fará? Eu caminho até a sala do tesoureiro. Passando pela porta de madeira, você chega mais à frente e há um homem sentado com uma escrivaninha em sua frente. Este homem está anotando cada moeda que entra na guilda e sai. Ele anota cada missão e simplesmente coloca os papéis ao seu lado, sabendo-se de todo tipo de economia gasta e consumida. Logo ele olha para você com um olhar de seriedade de uma pessoa que está cansada daquele trabalho, mas que tem que estar lá para cumprir, e faz a pergunta seguida: bem, o que você quer? Minha recompensa. Investiguei a montanha dos anões. O tesoureiro olha para você e diz: você tem um papel? O papel da missão? Ele olha novamente e diz: bom, se você fez a missão, o papel deve estar com você. Eu tenho o papel, mestre? Sim. Tá, então eu entrego o papel pra ele. O tesoureiro pega o papel e olha cuidadosamente para ter certeza de que aquelas letras foram escritas por ele, inclusive o código que havia no papel. O tesoureiro olha para você e diz: parece que até mesmo os Halflings têm coragem de se aventurar. Não sei por que colocam esse tipo de missão para pessoas de nível baixo, já que costuma ser mais perigoso. Coragem é meu sobrenome. Assim, com sarcasmo, ele disse. Logo ele olhou para o Halfling e puxou em uma de suas gavetas. Na gaveta estava várias bolsas com dinheiro. Em uma delas estava um papelzinho com o número 00453. Ele puxou aquela bolsinha e disse: bem, aqui está a missão pela sua investigação. E ele joga em sua direção. Eu pego a bolsa. Ele diz: agora vai embora. Tenho muito serviço a fazer e não quero torrar mais minha paciência. Ele fecha a gaveta e continua escrevendo. Antes de... Saindo. Diga. Pode dizer. Aqui já está descontado a parte dos espólios dos anões? O tesoureiro olha para você e diz: eu vejo tudo o que acontece naquela sala. Não precisa nem se preocupar. Então tudo bem. E eu saio. Saindo. Mestre, Sim. você vai continuar a história? Não, então deixa. Quando você for mudar pra minha história, porque o Ordon chegou, aí eu quero perguntar um negócio. Ok, calma que a gente já vai puxar para vocês. Só um pouquinho de paciência. Saindo de lá, você vê que o meio orc ainda continua sofrendo o bullying da cidade. Alguns bêbados jogam cachaça nele, enquanto outros simplesmente o xingam. O meio orc simplesmente continua comendo, e assim que termina o prato, ele pega e puxa. E tenta puxar um dos bêbados, dizendo que se ele fizer isso novamente, ele vai arrebentar a fuça dele.
Logo ele solta o bêbado e vai até o papel de missões. Enquanto o Golem simplesmente observava a situação.